Você já imaginou uma pedra com 13,6 metros de comprimento e 3 metros de largura, pesando mais de 570 toneladas, encaixada na parede de um templo há mais de 2.000 anos? Esta muralha sagrada se estende por quase 488 metros de comprimento, alcançando 40 metros de altura, e algumas pedras menores, pesando cerca de 80 toneladas, foram colocadas a 30 metros acima do solo. Como homens sem máquinas moveram tamanhos colossos? O que essa façanha revela sobre a fé e a ambição daqueles tempos? Imagine-se caminhando pelas ruas estreitas de Jerusalém antiga. O ar seco carrega o cheiro de pedra calcária recém-cortada e de madeira de cedro. Você ouve o som de martelos ecoando nas colinas. Sob o governo de Herodes, o templo central de sua fé tornou-se um gigantesco canteiro de obras. Ele não queria um edifício qualquer. Queria um símbolo de poder que rivalizasse com as maravilhas de todo o império. Para ganhar a confiança dos judeus, ele juntou todos os materiais antes de tocar na estrutura original, acumulando montanhas de pedra e metais preciosos. Quando finalmente ordenou a reconstrução, a nova casa de culto foi concluída em 1 ano e meio, mas as áreas externas e os pátios continuaram em obras por décadas. Ao redor, milhares de pessoas observavam. Os sacerdotes, únicos autorizados a entrar nas partes mais sagradas, foram transformados em pedreiros e carpinteiros, cerca de 1.000 deles. Eles vestiram roupas de trabalho, pegaram martelos e cinzéis e se juntaram aos construtores comuns. Herodes precisava respeitar a lei religiosa, enquanto ergueria algo sem precedentes. O lugar em si era venerado. A antiga casa de oração tinha dimensões modestas. Aproximadamente 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 18 metros de altura. Mas a visão de Herodes ia muito além. Ele ampliou o terreno sagrado, quase dobrando-o em extensão, até que se aproximasse do tamanho da atual plataforma conhecida como Harão. Isso exigiu a construção de muralhas maciças, algumas com 16 metros de espessura, para sustentar o novo nível de esplanada. Você consegue imaginar o trabalho de sustentar toneladas de terra e pedra sobre uma encosta íngreme? Enquanto isso, a cidade fervilhava. Peregrinos vinham de todas as partes para ver as obras e oferecer sacrifícios. Os romanos passavam curiosos e desconfiados, observando como um rei vassalo podia comandar tanta mão de obra e recursos. As mães levavam crianças para rezar ao som de marretadas e gritos de operários. Será que essas crianças perceberam a magnitude do que estava acontecendo? O clima árido dificultava tudo. O sol impiedoso queimava a pele, enquanto trabalhadores carregavam blocos de calcário e mármore por rampas íngremes. O vento levantava poeira que grudava no suor e nos olhos, mas os homens seguiam em frente. Quantos dedilharam suas orações enquanto instalavam pedras que nunca mais seriam movidas? As dimensões do projeto eram assombrosas. A parede ocidental, que se tornaria um dos locais mais sagrados da Terra, se estenderia por quase 488 metros de comprimento e cerca de 40 metros de altura, sendo que 19 metros ficariam visíveis sobre o solo. Cada bloco de pedra seria cuidadosamente esculpido e marcado para o seu lugar. Sabendo que as pessoas daquela época não possuíam guindastes modernos, você consegue imaginar a logística de coordenar milhares de trabalhadores, animais e sacerdotes em perfeita harmonia? Você pode ver o movimento frenético. Centenas de homens riscam linhas na rocha com cinzéis, enquanto outros batem madeiras secas em fissuras esculpidas ao redor de enormes blocos de calcário. Em seguida, despejam água sobre essas madeiras, que incham e exercem uma pressão absurda, separando a pedra do leito de rocha. Você já viu uma árvore partir uma calçada? É o mesmo princípio. A natureza sendo usada como alavanca. Cada pedra é marcada com símbolos para indicar sua posição final, como se fosse uma peça de um gigantesco quebra-cabeça. Os blocos menores são colocados em carroças, mas as pedras realmente grandes exigem um balé coordenado. Os construtores amarram cordas em saliências deixadas nas extremidades das pedras,
e usam guindastes simples movidos por roldanas para erguer um lado. Com paciência, depositam o peso sobre troncos cilíndricos, transformando rochedos em rodas primitivas. Imagine a força necessária para mover dezenas de toneladas sem motor. 300 ou 400 homens empurram, enquanto dezenas de bois puxam. As estradas são niveladas e regadas para reduzir o atrito. Cada metro avançado é comemorado como uma vitória. Chegar ao monte do templo é apenas metade da batalha. A pedreira ficava mais alta que o local de construção. Então, eles aproveitaram a gravidade para descer os blocos pelas rampas. Porém, quando os blocos chegavam ao canteiro de obras, a questão era: como levantar pedras de 80 toneladas e colocá-las a mais de 30 metros de altura na parede? A resposta foi surpreendente. Eles não levantaram. Construíram de dentro para fora. A muralha era, na verdade, uma parede de contenção. Para cada fileira de pedras colocada, despejava-se terra e entulho atrás, criando um novo nível de trabalho. Assim, os construtores ficavam sempre no mesmo plano, empurrando as pedras de cima para baixo em seu leito e retirando a terra somente no final. Com essa técnica, até blocos gigantescos podiam ser abaixados ao lugar certo sem guindastes. Você consegue visualizar a inteligência por trás dessa estratégia? À medida que as paredes subiam, o interior do monte era preenchido com camadas de solo e material de demolição. Era um verdadeiro trabalho de formigas. Centenas de cestos de terra subindo e descendo rampas, enquanto outros alinhavam as pedras e as nivelavam com precisão de milímetros. A cada fileira completada, o coro de sacerdotes recitava orações de agradecimento. Havia tensão entre a necessidade de velocidade e o desejo de perfeição. Quantas vezes você já quis apressar um projeto? E mesmo assim, não podia abrir mão da qualidade. No coração do projeto, uma tarefa colossal: mover o Western Stone, o bloco de 6 metros de comprimento, 3 metros de largura e estimado em 570 toneladas. Este monstro era parte de uma fileira de pedras ainda maiores e sua posição era crucial para a estabilidade da estrutura. Para transportá-lo, acredita-se que cavaram um leito especial, nivelando cada centímetro do caminho. Troncos de madeira foram colocados cuidadosamente em fileiras paralelas. Mais de 1000 operários, divididos em equipes, coordenavam o movimento das cordas. Alguma vez você imaginou que pessoas anônimas poderiam mover algo equivalente a mais de 400 carros de uma só vez? O esforço exigia concentração total. Se uma corda quebrasse ou um tronco rolasse fora do lugar, o desastre seria inevitável. Mas a fé e o treino mantiveram todos unidos. Enquanto esses gigantes de pedra eram acomodados, outros elementos do templo ganhavam forma. O Santo dos Santos era um cubo vazio de aproximadamente 9 metros de lado, guardado por cortinas feitas de linho colorido. Na frente, o recal, ou lugar santo, com cerca de 18 metros de comprimento, abrigava o candelabro de ouro de 7 braços e a mesa de pães. Imagine-se entrando ali pela primeira vez, sentindo o cheiro de incenso queimando e observando a luz dourada refletindo nas paredes. Fora dessas áreas, pátios amplos tomavam forma. Herodes encomendou uma varanda monumental, um pórtico com 100 cúbitos de altura, cerca de 45 metros, e 20 cúbitos de profundidade, 9 metros. No topo desse pórtico, ele mandou colocar uma águia dourada, símbolo de poder, que mais tarde seria derrubada pelos judeus indignados. Cada detalhe tinha significado político e religioso. Cada colunata contava uma história. Você já parou para pensar em como arquitetura e ideologia podem se misturar? Os trabalhadores não enfrentavam apenas o peso das pedras. O calor extenuante fazia homens desmaiarem. A água era racionada. A logística envolvia centenas de animais para transportar comida, água e madeira. Durante a noite, tochas iluminavam o canteiro de obras e cantores entoavam salmos para elevar o espírito de quem estava exausto. A obra era uma mistura de disciplina militar e celebração espiritual. Você conseguiria manter sua fé e sua força física em meio a tamanha empreitada? Em alguns momentos, a construção era interrompida por debates teológicos.
Como colocar uma águia romana sobre um templo dedicado a um Deus único? Seria idolatria? Os fariseus discutiam com os saduceus, enquanto os zelotes sussurravam revolta. Apesar das tensões, o trabalho continuava, como se uma mão invisível estivesse guiando as pedras para seus lugares. A disciplina era tamanha que, quando a chuva caía, dizia-se que ela só vinha à noite, como se o céu respeitasse a obra de Deus. E, se chovia durante o dia, as equipes cobriam as pedras com telas de linho para evitar que o mármore rachasse. A cada bloco assentado, um escriba anotava o progresso, e um sacerdote entoava bênçãos. Finalmente, quando a esplanada e os muros estiveram prontos, o que fazer com toda a terra acumulada atrás das paredes? Abriram corredores, esculpiram arcos e criaram câmaras subterrâneas que serviriam como depósitos e estábulos. Alguns desses espaços seriam mais tarde chamados de estábulos de Salomão, embora pertencentes à construção de Herodes. Você já visitou um lugar sabendo que sob seus pés existe um mundo inteiro de salas e túneis? A cada passo deste processo, percebe-se não apenas a habilidade técnica, mas também a entrega espiritual de um povo que acreditava estar construindo a morada de seu Deus na terra. Eles superaram a falta de máquinas com criatividade. Superaram a escassez de recursos com trabalho em equipe. Superaram a dúvida com oração. E você, diante de desafios monumentais, em que se inspira para continuar? Agora que entendemos o esforço humano e espiritual por trás da construção, vamos mergulhar nas explicações científicas e nas descobertas arqueológicas que cercam essa obra. O que as pesquisas modernas revelam sobre o misterioso Western Stone e as técnicas empregadas? Será que a engenharia antiga era realmente tão avançada assim? Para começar, os números impressionam. O Western Stone mede cerca de 13,6 metros de comprimento, 3 metros de largura, e sua altura alcança alguns metros. Estima-se que pese aproximadamente 570 toneladas. Comparado a outros blocos gigantescos, como as pedras do Templo de Júpiter em Baalbek ou as de Stonehenge, essa pedra está entre as maiores peças de construção já movidas pela mão humana. Por que escolher um bloco tão enorme quando blocos menores seriam mais fáceis de manipular? Alguns especialistas acreditam que a estabilidade era o principal objetivo. Um bloco maciço proporciona uma base sólida, reduzindo a quantidade de juntas, que são pontos de fraqueza. Outros sugerem que havia um elemento simbólico, um desejo de mostrar que a casa de Deus era inabalável, literalmente construída sobre uma rocha imensa. A composição da pedra nos dá pistas. Jerusalém situa-se sobre uma formação de calcário conhecida como calcário mograbito-turoniano e cenomaniano, caracterizado por camadas horizontais. Isso tornou possível separar blocos enormes de pedra, como vimos, usando cunhas de madeira e água. Ao saturar as cunhas, a madeira inchava e exercia força lateral suficiente para romper a rocha ao longo das camadas naturais. Em experimentos modernos, engenheiros demonstraram que esse método pode gerar pressões de várias toneladas, permitindo extrair blocos muito maiores do que se poderia imaginar. Você pensaria que uma tecnologia tão simples poderia mover montanhas? Outro mistério reside na origem exata do bloco. O guia palestino Abu Shamsi, citado em reportagens, afirma que a pedra poderia fazer parte de um hipódromo ou anfiteatro romano e não do templo. Ele argumenta que nenhum texto antigo menciona uma pedra de tamanho tão descomunal no templo, e que outras estruturas da região também exigiam bases maciças. Arqueólogos israelenses, no entanto, defendem que a pedra está alinhada com o restante da muralha de contenção do templo, seguindo o padrão de construção herodiano. Quem está certo? As escavações mostram que o bloco faz parte de uma fileira de pedras gigantes, conhecidas como Grande Curso, que sustentam a parte ocidental da plataforma sagrada. A densidade do calcário local foi medida em laboratórios. Multiplicando-se o volume da pedra por essa densidade, chega-se à estimativa de 570 toneladas, corroborando a ideia de que se trata de um bloco extraordinário. Os engenheiros também analisaram a capacidade de transporte dessa massa colossal. As leis de Newton não perdoam. Para mover 570 toneladas, seria necessário aplicar força suficiente
para superar o atrito estático entre a pedra e o solo. Os construtores antigos provavelmente reduziram o atrito ao mínimo, utilizando troncos roliços lubrificados com gordura animal e talvez água. Experimentos com pedras menores mostram que cada tronco pode suportar dezenas de toneladas. Distribuindo o peso uniformemente, dezenas de troncos poderiam sustentar a pedra enquanto era puxada. A força de tração viria de centenas de homens e animais. Será que teríamos fôlego para um esforço desses? A estrutura da muralha oferece indícios adicionais. Os pedreiros usavam fileiras alternadas de pedras que se projetavam e se retraíam levemente. Essa técnica, descrita no Talmud, permitia que o reboco aderisse melhor e criava um efeito visual de ondas do mar. Era uma mistura de função e estética. A parede não apenas sustentava toneladas de terra, mas também impressionava aqueles que a contemplavam. Imagina-se o contraste entre o calcário branco e o mármore verde azulado, tal como mencionado pelos sábios, oferecendo um brilho distinto sob o sol do Oriente. Outro aspecto investigado é a variação nas pedras. Nem todas pesavam centenas de toneladas. Muitas, com peso de algumas dezenas de toneladas, serviam como amarras internas que atravessavam a largura da parede, garantindo a coesão estrutural. Quando os romanos destruíram o templo, algumas dessas pedras foram encontradas no chão, demonstrando como a força do impacto as lançou para baixo. Esse registro arqueológico mostra que a engenharia era robusta, mas não indestrutível. As escavações modernas descobriram 45 fiadas de pedras na parede ocidental, das quais 28 estão expostas e 17 permanecem enterradas. Cada fiada foi cuidadosamente alinhada, e a base da parede está ancorada em rocha sólida. Algumas pedras apresentam marcas de pedreiro, inscrições que indicam equipes de construção ou instruções de posicionamento. Pesquisadores analisaram a argamassa usada entre algumas pedras e encontraram um tipo de cal rico em pozolana, um cimento natural que endurece com o tempo. Isso explica por que a parede resistiu a terremotos e à erosão por tantos séculos. E as provas literárias? O historiador judeu Flávio Joséfo e o Evangelho de João mencionam que a construção durou quase meio século antes de estar pronta. Joséfo também relata que Herodes empregou 1000 sacerdotes como artesãos, pois somente eles podiam trabalhar nas partes sagradas sem violar a lei. O Mishnah e o Talmud fornecem detalhes sobre a disposição das câmaras, os pátios e os elementos decorativos, como a videira de ouro pendurada sobre a entrada do templo. A arqueologia confirma em parte essas descrições, mas também revela adaptações. Por exemplo, a ampliação da área para quase 6 estádios de perímetro e a construção de arcos e túneis subterrâneos. Você já imaginou como seria caminhar por esses túneis, sabendo que estão sustentando milhares de toneladas acima de sua cabeça? Uma descoberta intrigante é que algumas pedras da muralha ainda possuem orelhas, protuberâncias deixadas propositadamente para amarrar cordas. Elas foram deixadas intactas em alguns blocos, oferecendo aos arqueólogos pistas diretas de como as pedras eram manipuladas. Um pedaço da parede, preservado intencionalmente com a orelha, serve como um manual de instruções em pedra. Quais outras dicas sobre a tecnologia antiga ainda estão escondidas sob a terra? Por fim, vale refletir sobre as divergências contemporâneas. Em um lugar onde religião, política e ciência se entrelaçam, cada descoberta se torna um campo de debate. Alguns veem o Western Stone como prova da grandiosidade do Segundo Templo. Outros o consideram parte de um passado romano. Ainda há quem pense que a pedra nunca foi parte de uma construção sagrada, mas sim de uma estrutura defensiva. A verdade pode estar nas camadas de poeira e na sombra das pedras. Ou talvez esteja na imaginação daqueles que contemplam a muralha hoje. O que você acha? Seria possível que a maior pedra do templo seja, na verdade, uma peça de um quebra-cabeça maior que ainda não entendemos? Enquanto contemplamos essas paredes milenares, não podemos deixar de nos perguntar: o que realmente permanece? Toda a grandiosidade de Herodes, todos os blocos de calcário perfeitamente talhados, todos os pórticos dourados, foram reduzidos a ruínas quando as legiões romanas invadiram Jerusalém.
Algumas das pedras de 80 toneladas foram arrancadas e jogadas ao vale, onde ainda podem ser vistas hoje. O templo, repleto de ouro e mármore, foi consumido pelo fogo. Apenas a muralha ocidental resistiu, silenciosa testemunha de sonhos e tragédias. O que essa destruição nos ensina sobre as obras humanas e a vontade divina? Para o povo judeu, a perda do templo significou mais do que a ruína de um edifício. Foi uma ruptura espiritual. O Talmud afirma que o segundo templo carecia da Shekinah, a presença divina, e do Espírito Santo, que estavam no primeiro. Por mais impressionante que fosse em beleza e engenharia, ele teria sido vazio de glória. Será que a ausência da presença divina condenou o templo à destruição? Ou foi o orgulho humano que preparou o caminho para a queda? Em qualquer caso, a história nos lembra que edificações majestosas sem verdade espiritual são como castelos de areia. Contudo, a muralha ocidental, ou Muro das Lamentações, tornou-se o símbolo da persistência da fé. Estendendo-se por quase 488 metros e com cerca de 40 metros de altura, dos quais 19 ficam expostos, esta parede é o ponto mais próximo do antigo Santo dos Santos acessível hoje. Milhões de pessoas colocam suas orações nas fissuras entre as pedras, confiando que suas palavras viajarão diretamente ao céu. Pode parecer paradoxal. A ruína de um templo se transformou em um lugar de esperança. Mas não é assim na vida? Às vezes, das nossas maiores perdas, nascem os mais profundos encontros com a fé. E que lições pessoais tiramos? Primeiro, a humildade. Herodes buscou controlar sua imagem e ganhar favores erguendo um templo grandioso. Entretanto, sua motivação política e vaidade deixaram o edifício vazio de essência. Quantas vezes nós também construímos templos na nossa vida? Carreiras, projetos, status, com o objetivo de impressionar os outros. E quantas vezes nos esquecemos de preencher esses templos com amor, justiça e misericórdia? Jesus, segundo os evangelhos, profetizou que o templo seria destruído e prometeu reconstruí-lo em 3 dias, referindo-se não a um prédio, mas ao seu corpo e à comunidade de fé. Ele nos lembra que o verdadeiro templo não é de pedra, mas de pessoas e princípios. Segundo, a perseverança. Construir e manter o templo exigiu décadas de trabalho persistente. Homens e mulheres dedicaram suas vidas a carregar pedras, recitar salmos, cozinhar para os trabalhadores. Embora a obra material tenha sido destruída, a dedicação deles não foi em vão. Ela serviu como exemplo de disciplina e colaboração. Em nossas próprias jornadas, persistimos mesmo quando não vemos os resultados imediatos? Ou desistimos quando as dificuldades parecem intransponíveis? A obra do templo ensina que a perseverança, quando alinhada com valores corretos, constrói legados duradouros. Terceiro, a fé e a presença divina. Os textos rabínicos dizem que, apesar da beleza do templo, ele não continha a Shekinah. Isso nos leva a refletir sobre a importância de buscar a presença de Deus em nossas vidas, e não apenas dar aparência de religiosidade. É fácil frequentar templos, participar de rituais e ainda assim viver sem compaixão. A fé viva exige humildade, amor e justiça. Sem isso, até a estrutura mais bela pode se tornar vazia. Onde está o seu templo interior? Ele está cheio de luz ou vazio? Outra lição vem da destruição em si. Quando os romanos queimaram o templo, eles provaram que nenhuma obra humana é eterna. Isso pode parecer desanimador, mas também é libertador. Não precisamos carregar o peso de sermos perfeitos ou de alcançar grandeza aos olhos do mundo. O que importa é o que permanece no coração de Deus. Justiça, misericórdia, fé. Um muro de pedras pode cair. Uma oração sincera ecoa pela eternidade. Como Jesus questionou: de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A persistência do muro ocidental nos lembra da importância da memória e da esperança. Para os judeus, ele é um ponto de encontro entre o passado e o futuro, um local onde o luto se transforma em oração
e a perdem esperança. Ao ver pessoas de diferentes nações tocando aquelas pedras e deixando bilhetes, sentimos que, independentemente de nossa cultura, ansiamos por algo maior do que nós. Você já escreveu uma oração e a deixou em algum lugar especial, esperando que Deus a leia? Finalmente, a história do Templo de Herodes nos ensina sobre comunidade. 1000 sacerdotes e milhares de trabalhadores de todas as classes se uniram para realizar um propósito comum. Eles combinaram talentos, dividiram responsabilidades e confiaram uns nos outros. Em um mundo cada vez mais dividido, lembrar desse senso de comunidade é essencial. Talvez não sejamos chamados a mover uma pedra de 570 toneladas, mas cada um de nós pode carregar um pedaço da carga do outro, com empatia, amor e solidariedade. Ao refletir sobre essas lições, pense nos templos que você está construindo na sua vida. Eles têm fundamentos sólidos? Estão cheios de presença divina ou vazios? Suas obras são motivadas por amor ou por vaidade? Em cada pedra assentada, em cada oração murmurada, temos a chance de transformar nossos esforços efêmeros em algo eterno. Que possamos construir, não só com força, mas com fé. Não apenas para impressionar, mas para honrar. E que quando nossas próprias paredes forem provadas, continuemos a encontrar esperança nas ruínas. Ao olhar para a muralha restante do templo, vemos mais do que pedra e poeira. Vemos o testemunho da fragilidade e da força humanas. Herodes ergueu um monumento para sua glória, mas o tempo e a guerra mostraram que somente o que é alicerçado no coração de Deus permanece. O que você está construindo em sua vida? As suas obras vão resistir às tempestades ou desmoronar como paredes queimadas? Nossa jornada pelo Templo de Herodes nos mostrou que a sabedoria antiga era incrível, mas também que sem a presença de Deus, as pedras podem perder o sentido. Ao terminar este vídeo, convido você a refletir. Em quais áreas você precisa substituir orgulho por humildade? Em que projetos você precisa buscar a mão divina, em vez de confiar apenas na sua força? Aproveite este momento para entregar suas preocupações e sonhos a Deus. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário com a frase "Deus é minha provisão" ou "Eu creio". Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a verdadeira grandeza está na fé, não na fama. Inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas épicas, onde continuaremos explorando as maravilhas bíblicas com um olhar científico e espiritual. E falando em próximas histórias, você já se perguntou o que aconteceu com o tesouro de Salomão? Ou como uma arca coberta de ouro pôde derrubar exércitos inteiros? No próximo vídeo, vamos mergulhar nos segredos da Arca da Aliança e desvendar seu mistério. Você não vai querer perder. Obrigado por caminhar conosco entre pedras antigas e orações eternas. Que sua fé seja o seu templo mais forte. Até o próximo episódio.